Olá, muito bom dia! Pode chegar para cá, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Já está o mês de fevereiro sendo atropelado pelo tempo também, né? Mas é muito bom quando a gente chega aqui todas as manhãs e tem a sua companhia, tem o carinho da sua audiência. E a gente se esforça aqui para levar para você todas as melhores informações do agronegócio, abrindo a sua manhã. Eu sei que para muita gente, o pessoal do leite, por exemplo, já está acordado faz tempo, já fez aquela primeira ordenha do dia, já está se encaminhando aí para tomar aquele cafezinho preto, aquela coisa e tal, e está em busca de informações. Então deixa com a gente que a partir de agora você tem todas as informações do agronegócio aqui, as melhores informações, os destaques desta quinta-feira aqui no Bom Dia Produtor, primeiro programa que abre a grade de programação ao vivo do canal do Boi. Bom, e você já sabe que a gente segue juntos até às 8h30 da manhã. E no programa de hoje, entre outros assuntos, você vai ver que o STF derrubou a cobrança do Fundo Rural em exportações diretas e indiretas. Um fato que pode beneficiar pequenos produtores de grãos em todo o Brasil. E você vai ver também. Texto base da MP do Agro foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o que pode aumentar as linhas de crédito e a garantia para poder financiar o campo. De São Paulo, eu trago informações sobre a segunda certificação de leite orgânico de búfalas e também o número de empregos gerados pela citricultura em 2019. Você vai ver também que o coronavírus lá na China já prejudica o comércio de alimentos por todo o mundo. E tem muito mais para você, é agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação. Alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. Bom, a gente abre essa edição do Bom Dia Produtor trazendo informações para você da capital federal. Vamos até Brasília bater um papo com Saulo Lopes, que nos traz os destaques desta quinta-feira. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! Foi aprovado o texto base da MP 897, a medida provisória editada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que passou pelos técnicos e pelo olhar criterioso da ministra Tereza Cristina. O texto base é de autoria do deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná. Esse texto estabelece a figura do FGS, Fundo Garantidor Solidário, onde os produtores podem se associar e buscar com essa garantia, com essa robustez, nos bancos, as linhas de crédito. Aliás, essa é a expectativa do governo federal, que os bancos privados entrem de vez no negócio, porque vai aumentar a garantia para esses bancos. Agora, tem que haver todas as partes da categoria do negócio, O devedor, o garantidor e o credor, os bancos. Lembrando que o Brasil precisa produzir alimentos, porque nós já fornecemos alimentos, segundo o Ministério da Agricultura, para mais de 160 países. Nós temos a expectativa de quebra recorde de grãos, divulgado pela Conab, de mais de 251 milhões de toneladas de grãos. Um valor 3,8% a mais em relação à safra 2019-2020, impulsionados basicamente por duas culturas importantíssimas, o milho e a soja. Então, tendo condições para poder
Financiar a produção no campo é garantia de destravamento de economia e geração de empregos e renda. De Brasília, Saulo Lopes. Boa notícia para o agronegócio, aprovada essa MP do agro. Então, já que a gente está falando de negócio, já que a gente está falando de oportunidade, vamos saber mais sobre o mercado do boi gordo. É hora da gente acompanhar a análise da Scott Consultoria. Hoje as informações com o Felipe Reis. Olá a todos. No mercado do boi gordo, a oferta está comedida. Fato este que mantém os preços firmes. Desde o início de fevereiro, das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria, a cotação subiu em 27, ficou estável em 4 e caiu apenas em 1, o que evidencia o viés de alta no mercado. Vale destacar a região norte do país. Na praça de Araguaína, em Tocantins, por exemplo, o preço do boi gordo subiu 9% no período analisado. Na região, a arroba está cotada em R$ 183,00 à vista, livre de impostos. O pecuarista está recebendo atualmente R$ 15,50 a mais por arroba em comparação ao início do mês. No Pará, as altas foram de 7% a 8% no mesmo período. Já no centro-oeste do país, no Mato Grosso do Sul, a valorização foi moderada. Na média do estado, a arroba do boi gordo teve uma alta de 4% até o momento. Por outro lado, no oeste da Bahia, registramos uma queda de 0,5% do preço à vista para o boi gordo. Apesar da oferta tímida, o lento escoamento de carne bovina no mercado interno tem sido o contraponto, ou seja, o preço do boi poderia ser maior ainda caso a demanda estivesse melhor. Para o curto prazo, a expectativa é de que a baixa oferta mantenha a pressão de alta no mercado. Bom, nós vamos complementar as informações do Felipe Reis agora trazendo para você preços. Ainda cotando o boi gordo, ainda com dados da Scott Consultoria, vamos dar um giro por todas as praças do país. Lembro sempre, vale a pena sempre destacar isso para você, que os preços que eu vou te mostrar são para uma boiada comum, à vista e também são livres de fundo rural. Entrando aqui na minha tela e entrando para você acompanhar aí em casa os preços da região sudeste, que trazem aí para você destaque São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No sudeste nós tivemos pouca movimentação, tivemos apenas alta de R$1 no Espírito Santo. Na região sul, segue o clima de estabilidade, já há quase uma semana sem alterações de preços na região sul. Vamos agora para o centro-oeste. Centro-oeste, na primeira tela, destaca Goiás e Mato Grosso do Sul. Tivemos apenas uma alta de R$ 3,00 no sul de Goiás. Na segunda tela do centro-oeste, que destaca Mato Grosso, aí nós tivemos movimentação de alta de R$1 no sudeste do estado e alta de R$ 2,00 também no sudoeste do Mato Grosso. Vamos agora para o nordeste. Nordeste também pouca movimentação, apenas uma alta de R$1 no sul da Bahia. Fechando o nosso giro pela região norte, nós tivemos alta de R$ 1,50 em Redenção, no Pará, alta de 50 centavos em Paragominas e sul do Tocantins e alta de R$ 2,00 em Rondônia, além também de uma alta de R$ 2,50 no norte do Tocantins. E você acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro, né, Lori, ontem. Lembrando que os dados também são apurados pela Scott Consultoria. E os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram procedentes ontem à tarde os pedidos de declaração de inconstitucionalidade a respeito da cobrança do fundo rural sobre as exportações feitas por tradings, as chamadas exportações indiretas. Por unanimidade, os 11 ministros do STF entenderam que a instrução normativa da Receita Federal, que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre as exportações indiretas, não tem validade legal. Essas exportações indiretas são feitas com o objetivo de tornar produtores menores mais competitivos. E a decisão do STF acaba por favorecer não só a cadeia produtiva da soja, mas uma série de outras do setor que também são fortemente atuantes na exportação. O presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira, falou sobre a vitória pelas redes sociais. Acompanhe. Olá, produtores, estamos aqui no STF e acabamos de sair vitoriosos das cobranças indiretas do Fundo Rural,
De uma vez por todas, agora é certeza que vamos resolver o passivo do Fundo Rural. Essa votação no Supremo, por unanimidade, nos deu inconstitucionalidade nas exportações, tanto direta como indireta. Então, esse é o verdadeiro ganho que vocês têm como entidade, como a ProSoja Brasil, de estar sempre do lado do produtor rural. Os ministros do STF entenderam que a imunidade tributária nas exportações indiretas mantém ainda a garantia da igualdade entre os grandes e pequenos exportadores. Mais informações sobre essa decisão você confere hoje no programa Agricultura BR, ao meio-dia, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Bom, vamos agora para os destaques do estado de São Paulo. O repórter Gustavo D'Angelo traz informações sobre a segunda certificação de leite orgânico de búfalas e também o número de empregos gerados pela citricultura em 2019. Duas propriedades receberam certificação de leite orgânico de búfalas aqui em São Paulo. Elas ficam no município de Sarapuí, na região de Itapetininga, interior do estado, e são vinculadas à Cooperativa dos Produtores de Leite de Sarapuí. Para serem autenticadas, as propriedades passaram por um rigoroso processo de acompanhamento técnico, documental e de inspeção. A certificação é a segunda do estado de São Paulo e a terceira do Brasil. As outras propriedades certificadas ficam em Joanópolis, São Paulo e Valença, Rio de Janeiro. Agora eu mudo de assunto para falar sobre o número de empregos gerados pela citricultura no ano passado. Segundo dados do CAGED, em 2019, o Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro gerou 48.196 admissões, o que representa 26,17% das vagas geradas aqui no estado paulista e 7,48% do total brasileiro. Os dados mostram um crescimento de 9,46% em relação a 2018, quando foram gerados 44.031 novos empregos na citricultura. Com uma produção de 385 milhões de caixas de laranja colhidas em 2019, a safra acontece num período relativamente longo, entre 8 e 9 meses do ano, podendo chegar a 10 meses em algumas ocasiões. Toda a colheita é feita de forma manual, o que significa que cerca de 96 bilhões de laranjas foram colhidas por mãos humanas durante o período. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Vamos começar hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira reunião de embaixadores da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Na pauta do encontro estão temas como rota bioceânica de escoamento da produção e a oportunidade de investimentos aqui no estado. Quem tem mais informações para você é o repórter José Cunha. O encontro vai reunir durante 3 dias os embaixadores de Mianmar, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Singapura e Vietnã na sede da FIEMES, Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul. A comitiva chega à capital de MS nesta quinta-feira à noite. Na sexta pela manhã, eles serão recebidos pelo governador Reinaldo Azambuja, pelo ministro João Carlos Parkinson das Relações Exteriores e também pelo senador Nelson Trade Filho, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. À tarde, o ministro João Carlos apresenta as vantagens do corredor bioceânico que liga o Brasil de leste a oeste. O secretário de Estado da Semagro, Jaime Verrucchi, abordará o potencial para investimentos em Mato Grosso do Sul. Em seguida, os embaixadores terão tempo para apresentar suas visões e interesses. Às 4h30 da tarde de sexta-feira, os embaixadores conversam com jornalistas no saguão da Federação das Indústrias. O encontro termina no sábado, dia 15, com uma visita técnica a 2 áreas de produção agrícola e pecuária, dentre elas a Fazenda Pecuária BR, vitrine de tecnologia dirigida pelo SBA, rede de comunicação que abriga o Canal do Boi e Agrocanal. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E claro que você vai ter toda a cobertura sobre essa reunião dos embaixadores aí, dos ministros dos países asiáticos aqui na programação do Canal do Boi e também pelo nosso portal sba1.com. Bom, é hora de nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. Hora de lembrar você também que nós estamos ao vivo pela nossa plataforma digital, né?
canal do Boi, o sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook e também pelo aplicativo SBA Play. E você está vendo aqui no canto o telefone 998631001, que é o WhatsApp do programa, para você participar com a gente, mandando a sua, enfim, do jeito que você quiser. Crítica, sugestão, dúvida, pergunta, bom dia, dizer se está chovendo aí, que se não está, fica à vontade, o canal é seu, participe do jeito que você quiser. Quando a gente voltar, já no próximo bloco, você vai ver que o coronavírus na China já prejudica o comércio de alimentos no mundo. E eu vou para o intervalo e deixo você com tempo e temperatura para a região centro-oeste. Sete horas e 21 minutos, horário de Brasília. Bom dia, está de volta e destaca para você o uso de ervas para tratar doenças. É uma realidade há bastante tempo aqui no Brasil, né? Ainda na antiguidade, os povos descobriram nas plantas o poder de cura. Hoje, embora a indústria farmacêutica tenha tomado proporções gigantescas, esse tipo de medicina alternativa continua presente em muitas comunidades. E nós te convidamos agora para conhecer um laboratório de fitoterápicos criado há mais de 20 anos no interior do Rio Grande do Sul. Uma bebida milenar que já é considerada a mais popular depois da água. Para algumas culturas, o chá é sinônimo de aconchego. Para outras, significa boas-vindas e até ajuda no tratamento de doenças. Aqui no Brasil, nossa referência no uso da infusão de plantas é dos povos indígenas, que acreditavam no poder de cura de algumas espécies. Baseado nesse conceito, nasceu em 2001, no interior do Rio Grande do Sul, um projeto que usa tudo que é encontrado na natureza para a produção de medicamentos fitoterápicos. Parece mentira, mas começou na minha casa, a gente tem um registro, isso através de fotos, no pátio, plantando umas 5 ou 6 plantinhas, e daí a gente começou a trabalhar no serviço público. Também tudo foi registrado nessa época. E dali aquilo foi crescendo, a gente foi fazendo curso, participando de seminários, fórum, por todo esse Rio Grande, todo esse Brasil, entendendo, coisa no exterior, para a gente aprender a fazer a coisa com qualidade e segurança, que isso era primordial dentro da pastoral da saúde, a produção de fitoterápico. Naquele tempo nem se usava fitoterápico, se usava os remédios caseiros. Terezinha trabalha na pastoral da saúde, ligada à Igreja Católica, em Cruz Alta, no Noroeste Gaúcho. Ela e um grupo de voluntárias desenvolvem o projeto que distribui mensalmente mais de 100 medicamentos à base de plantas e raízes. E eu acho que todos esses anos, assim, são muitas pessoas que a gente já atendeu dentro do município, fora dos outros municípios da região, dentro do Rio Grande, dentro do Brasil inteiro. Já foi remédios para Brasília, Goiânia. Não dá para dizer até onde que ele foi capaz de caminhar esses remedinhos, que pessoas que acharam bom e foram levando para os seus familiares. E assim foi a história. E continua, né? É deste horto que saem mais de 50 plantas que, após colhidas e processadas, são transformadas nos medicamentos fitoterápicos. E engana-se quem pensa que apenas pessoas de baixa renda têm acesso aos remédios. Seu Telmo veio atrás de um remédio para prevenir o câncer de próstata. Isso aqui é para próstata, é o tal de cavalinho. Primeiro eu tomei, agora esse aqui vou levar mais 2, vamos ver se ajuda. Olha, não é só os carentes, como se diz, entende? Os coitadinhos, não é só eles. Eles precisam e a gente atende. Muito mais a gente atende eles no Jardim Primavera, que é um grupo que a gente tem lá de todas as quarta-feiras de atendimento. Não só de ir lá levar remédio, mas educar eles e mostrar que tem um outro modo da gente ter saúde no plantar, no colher, no amar a planta, na produção das coisas que estão ali, que vem para cá, é lavado, é secado, volta para lá em forma de remédios, entende? De pomada, de óleo. E também volta, quando tem bastante, volta que elas mesmas a gente leva dentro de uma bacia grande, tudo sequinho, e elas mesmas vão colocando nos pacotinhos e identificando, e aí é distribuído para o pessoal, entende? Remédios que carregam propósitos terapêuticos de algumas plantas conhecidas popularmente como medicinais.
Eles têm o chazinho para eu tomar uma hora que tem uma dor de cabeça, que tem uma dor de estômago e coisa assim. Os surtos de coronavírus afetam vidas humanas e também as indústrias da China, incluindo as de alimento e do setor agropecuário, já que as cidades atingidas estão trancadas enquanto o resto do país é rapidamente afetado. O coronavírus estará sob controle no primeiro trimestre de 2020. A avaliação é do Rabobank, o banco holandês que atua no agronegócio internacional. A economia já enfrenta uma desaceleração do PIB e ainda convive com outros problemas, como a peste suína africana, questões comerciais e a confiança do consumidor em geral mais fraca. O vírus trouxe mais impactos, segundo o relatório do banco. Interrompeu o comércio, a produção e as cadeias de suprimentos, diminuiu o consumo fora de casa e forçou o fechamento de algumas lojas de alimentos. Quem está com a gente aqui para nos trazer mais informações sobre este assunto é o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. João, vai demorar para a China recuperar-se do coronavírus? Bom dia. Bom dia. A China é um país extremamente interessante, é um país que consegue fazer um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. É um país diferente, não pode ter... O grande problema da China é a questão de comunicação. Eles fecham muitas informações, demora para tomar decisão em função disso, mas isso faz parte do jogo. Agora, o que importa ao senhor e à senhora que são produtores rurais esse problema na China? Vamos pegar o exemplo da soja. O Brasil deve exportar esse ano, de acordo com o USDA, 77 milhões de toneladas de soja. Quem que compra? Das 151 milhões que o mundo inteiro compra do comércio internacional de soja, 88 milhões vão com destino à China. Mais de 60% é com destino ao mercado chinês. O chinês é o grande comprador de soja no mercado internacional. E o Brasil é o grande fornecedor. Como é que pararam as exportações para a China? Não pararam. Você tem muito navio programado agora, no mês de fevereiro, para carregar soja com destino à China. O problema é que o fluxo nos portos chineses está um pouco travado, ou por falta de gente, ou por questão de que esse grão, esse produto não consegue chegar ao destino final, que não é nos portos do interior da China. Você pega uma província importante como Hubei, onde a cidade principal, Wuhan, foi o foco do coronavírus, ela está fechada, não tem trânsito nenhum, não entra caminhão, não entra... Então, tudo isso atrapalha. O único risco é esse. Grãos, até que é relativamente fácil você armazenar. Você bota no armazém, passa para outro armazém, vamos que vamos, e fica lá. E o problema são as carnes. As carnes, elas chegam em containers refrigerados. Quando desembarca do navio, ela vai colocar no pátio. Esse pátio tem que ter tomadas para poder ter energia para manter a refrigeração dos contêineres. Só que está tudo tomado, está tudo fechado. Nesse momento, por falta de condições, navios carregados com contêineres de carne estão indo descarregar onde? Em Hong Kong, que fica bem no sul da China, ou em Singapura, que é um grande terminal, vamos falar assim, portuário que tem na Ásia. Agora, para os chineses, eles vão ter que desatar esse nó, não tem jeito nenhum. E eu tenho certeza que eles vão desatar. Eles são competentes nesse aspecto, muito mais do que o Brasil. Um país que faz uma ferrovia de alta velocidade em 3 anos, de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, aqui no Brasil, 3 anos não sai nem uma licença ambiental, quanto mais fazer a ferrovia. E lá eles fazem. Então, eles vão achar um jeito. Eu espero que aconteça isso. Ontem, nós mostramos aqui no Pecuária que você tinha ofertas de frigoríficos pagando 210 São Paulo, arroba, para boi tipo China. Ou seja, eles estão vendendo e essa carne vai ser processada e vai com destino no mercado chinês. E para a China é importante que chegue essa carne lá. Por quê? Porque a principal produção deles é suíno. Com certeza está com dificuldade de levar ração, de levar animais, tudo isso deve estar acontecendo. Associado ao problema da peste suína africana. Se você olhar o preço da carne suína na China em janeiro do ano passado e janeiro desse ano, dá mais de 100% o preço do aumento de custo. Agora imagina um governo que enfrenta um problema sanitário sério que é o coronavírus e faltar carne ou a carne ficar muito cara, cria um problema seríssimo para o aspecto social.
Outro aspecto social que está preocupando na China é o desemprego. Tem uma rede de restaurantes na China chamada Xibei. Ela tem 20 mil funcionários. Alguns locais não conseguem ter gente para trabalhar, outros locais não têm cliente em função do medo que eles têm de sair, encontrar pessoas, do risco. Ou seja, é um quadro preocupante do ponto de vista disso. Eu tenho esperança que isso se resolva. O banco fala que é uma grande chance de acontecer isso. Se você olhar dois números que acho que nós temos uma tela, né? Eu pedi para o pessoal colocar a tela. Nós temos duas questões. Essa tela aqui, por exemplo, a questão dos casos na China. Chegou a 4 mil casos por dia, aí por volta do início do mês de fevereiro. Já caiu isso para 2 mil casos por dia. É um bom sinal. Tomara que isso aconteça, que isso aqui venha decaindo. Vem decaindo por quê? Cuidado. Cada vez mais as pessoas têm cuidado com lavar as mãos, uma higiene, etc. Essas carnes de animais que os caras compram, animais vivos para bater e tal, isso está diminuindo muito lá na China, que é uma questão cultural, mas uma questão cultural que não resiste a um problema isso aqui. São dados de ontem, isso aqui, ó, publicados pela BBC, mostrando uma queda muito boa. Ou seja, tomara que isso continue. O número de mortes também caiu bastante. Hoje, 99% dos casos de coronavírus estão na China, ou seja, os outros países conseguiram segurar, que no Brasil não tem nenhum caso comprovado de coronavírus. Se você olhar o resto do mundo, também. Então, há possibilidade. Hoje há um esforço mundial no sentido de conseguir fazer uma vacina contra esse vírus. Tomara que consigam. Tudo isso são variáveis que vão estar no mercado nos próximos 3 meses. Ou seja, nós esperamos que a China consiga dominar isso aí, que as coisas voltem ao normal na China, porque a China é o grande comprador de alimentos do Brasil. E a exportação é a válvula de escape dos senhores, pode ter certeza. Com a exportação, há uma grande chance de vocês terem um retorno financeiro dos seus negócios. Sem um volume grande de exportação, as coisas complicam. Esperamos que a primeira hipótese seja verdadeira, que eles consigam dar conta e o Brasil continue a manter esse relacionamento extremamente importante de Brasil e China, já que os chineses fornecem para nós muitos equipamentos que nós não temos. Nesse momento, o Brasil está vivendo um boom de energia fotovoltaica, energia solar. Quem fornece? Chineses. Ou seja, nós temos uma via de mão dupla. Nós mandamos para eles e eles mandam um produto que nós precisamos. Se hoje você consegue encontrar para fazer exames de tomografia computadorizada em qualquer local do Brasil, agradeçam aos chineses, porque no passado, quando a China não fabricava esses equipamentos, eles custavam $milhões. Ficavam restritos a poucos hospitais no Brasil. Hoje não. Hoje se popularizou. Por quê? Porque os chineses conseguiram fazer produtos bons com custo barato. Isso é muito importante para as relações, não só do Brasil, mas relações internacionais como um todo. O papel da China no mercado mundial é muito importante. Nós esperamos que eles consigam, se Deus quiser, controlar essa questão nos próximos 2 meses. João, rapidamente para a gente encerrar esse assunto, o Ministério da Agricultura anunciou também a criação do Núcleo China para cuidar das relações comerciais com os chineses. O que isso representa? A nossa ministra é boa de negócio, viu? Ela se vira, e pegou uma pessoa competente, ela não pegou um deputado que não conseguiu se reeleger, não. Ela pegou uma moça que fala mandarim, morou na China, conhece o problema. Esse núcleo é para fazer uma aproximação maior entre Brasil e China. As empresas chinesas, uma coisa que há 4 anos que a gente comenta aqui no canal do Boi, a necessidade e a importância que o Brasil teria de não apenas vender animais, carcaças, etc., de mandar carne pronta, embalada. Esse é o momento oportuno, ou seja, o JBS fechou um acordo com uma grande distribuidora chinesa que tem 60 mil pontos de venda na China. Agora, outros frigoríficos podem fazer essa mesma questão. E hoje, essa carne embalada, os containers, já poderiam ir direto para os supermercados, ao invés de passar para uma indústria, alguma coisa para ser processado. Esse é o momento ideal. Esse é um dos trabalhos que essa moça, que é um belo currículo que ela tem, ela vai coordenar. Nós temos que se aproximar dos chineses. As duas economias se complementam, a brasileira com a chinesa. Eles precisam de alimentos, precisam de energia, nós precisamos de equipamentos, precisamos de remédios, uma série de coisas.
E os dois se complementam. Nada mais certo do que a nossa ministra fazer isso, fazer um núcleo lá no Ministério de gente competente, isso é importante, gente competente, associado a divulgar o Brasil, fazer uma aproximação entre empresários brasileiros e empresários chineses para fazer joint ventures, fazer associação. Nós vendemos outros produtos, nós temos concentrado hoje em 4. Soja, petróleo, minério de ferro e celulose. Nós temos tanta coisa, frutas, sucos, o próprio café. Por que não mandar café já pronto, processado, como faz a maior comerciante de café do mundo, a Alemanha? Não tem um pé de café. Ela compra e faz blend e manda para os países. Por que no Brasil não faz isso? Esse é um trabalho que esse pessoal do núcleo com certeza poderá fazer. Legal, João. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Vou para mais um intervalo comercial. Quando a gente voltar, vou te levar até Sinop. Vamos conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos saber o resultado de mais um leilão Boi em Pauta que foi realizado ontem à noite. E você fica agora nesse intervalo com a previsão do tempo para a região sul. Eu volto já. São 7h39, bom dia, está de volta e quando a gente está aqui todas as manhãs levando informações para você, a gente quer agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia todas as manhãs. E como que a gente pode fazer isso? Trazendo para você oportunidades de bons negócios aqui na nossa programação. E quando falo em oportunidade de bom negócio, sem dúvida nenhuma, esse momento é importantíssimo para você. É hora que a gente viaja sem sair do lugar, mas coloca você em contato sempre com uma excelente oportunidade de negócio que vem da Ricardo Nicolau Leilões. E é para lá que eu vou te levar agora, vamos até Sinop, no Mato Grosso, porque ó quem já está aqui nos esperando. Meu xará Adriano Filho, que vai destacar para você que está acompanhando a gente aí em casa, quais são as boas oportunidades que a Ricardo Nicolau tem na agenda, mas eu já quero que você comece a sua participação hoje dizendo para a gente como foi o Boi em Pauta de ontem. Boa noite. Bom dia, né? Foi à noite, mas é bom dia. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia aos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. É isso mesmo, hein? Ontem nós tivemos Boi em Pauta e hoje é um momento de agradecimento, né? Um momento de dizer obrigado a você, amigo pecuarista, você que confia tanto no trabalho da Ricardo Nicolau Leilões, você que disponibilizou os seus animais ao mercado ontem e, claro, você que fez os seus investimentos, você que sempre confia aqui na gente da Ricardo Nicolau. O meu muito obrigado em nome de todo o time, de toda a equipe, né, da Ricardo Nicolau Leilões. Boi em Pauta de ontem foi realmente um sucesso, assim como sempre vem sendo, né? Graças a Deus nós tivemos aí uma grande porcentagem de liquidez no nosso leilão e, claro, sempre agradecendo ao amigo pecuarista que vem trabalhando de forma muito consolidada, sempre juntinho aqui conosco. Além do nosso Boi em Pauta, evento que aconteceu ontem, nós teremos o nosso Integra Nortão. Integra Nortão no dia 1º de março, quase que a data me vai embora aqui, né? No dia 1º de março, às 13 horas, horário de Mato Grosso, 14 horas Brasília, será servido aquele almoço antes. E aí no Integra Nortão, você vai ter a oportunidade também de fazer a disponibilização do seu rebanho. O Integra Nortão ele tem um diferencial do Boi em Pauta, porque ele é presencial. O evento acontece na Acrinorte, em Sinop, então nós teremos aí uma porcentagem de gado no recinto, né? Aproximadamente aí 1.000 animais, 1.000 cabeças no recinto da Acrinorte e mais 4.000, 5.000, 6.000 animais filmados. Aí fica por conta do amigo pecuarista, fica por conta de você que está acompanhando a nossa participação agora, né, da disponibilização do seu rebanho. Para você que pretende trazer os seus animais ao recinto, já mantenha contato conosco através do telefone 6635320077 e para você que pensa em agendar a filmagem também, neste mesmo telefone aí, à sua inteiríssima disposição, viu? Por falar em Integra Nortão, nós temos o depoimento do Juliano Antonioli. Ele que faz parte da diretoria da Acrinorte e vai trazer para a gente mais informações deste grandioso evento. Acompanhe.
Diretamente aqui de Sinop, Nortão do Mato Grosso, a gente fica sabendo, fica por dentro de mais informações de grandes eventos que estarão acontecendo, de grandes parcerias. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Juliano Antonioli, que vai trazer para a gente mais informações, ele que faz parte da diretoria da Acrinorte, vai trazer para a gente mais informações dessa associação que está muito bem localizada aqui no Nortão do Mato Grosso. Juliano, conta para a gente o que é a Acrinorte para quem está assistindo a gente agora e não sabe o que é. Bom, a Acrinorte foi fundada há mais de 30 anos aqui em Sinop. Durante 27 anos ela promoveu a Exponop, hoje ela promove a Norte Show, é a Associação dos Criadores do Norte do Mato Grosso. É uma entidade que tem no seu estatuto como seu maior objetivo fomentar a agropecuária da região. Você também está preparando alguma coisa para ofertar lá, né? A gente lá na Fazenda Platina, já participamos ano passado do Integra Nortão, tivemos um resultado muito satisfatório, um leilão presencial que a gente pôde encontrar amigos, pecuaristas e, além de tudo, poder mostrar a qualidade do nosso produto, poder ofertar para bastante gente, já que é um leilão aí que tem visualização nacional e grandes pecuaristas também estarão lá assistindo. Então, é um convite já também como parte da Acrinorte aqui para todos os criadores que querem ofertar seu produto, trazer a sua melhor qualidade da fazenda, que é o que a gente faz, a gente procura trazer o que tem de melhor para esse leilão, que realmente é uma grande vitrine para quem produz. Quando a gente traz um lote de cabeceira, vamos dizer assim, né, a disputa é bem maior, né, do que você ter apenas um comprador. Quando você traz o que tem de melhor e põe na vitrine, com certeza a disputa é maior e a tendência do preço é ser elevado. E isso só tem a premiar o produtor, a competência do produtor aí, e a qualidade ela vai ter esse resultado sim. No próximo dia 1º de março de 2020 vai acontecer o leilão Integra Nortão, no Tatersal de Leilões da Acrinorte, e esperaremos todos os pecuaristas e produtores lá para a gente se encontrar, confraternizar e ofertar o que há de melhor em nossas propriedades. Até dia 1º. Tá aí, meus amigos, Integra Nortão, dia 1º de março, 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília, transmissão do Canal do Boi. O evento é presencial e acontece dentro da Acrinorte em Sinop. As nossas mídias sociais à sua inteiríssima disposição, o nosso Facebook e também Instagram e, claro, o nosso site ricardonicolaulelões.com.br, onde você acompanha a nossa agenda completa de eventos que aconteceram e, claro, eventos que irão acontecer, né? Meu amigo Adriano Faleiros, desse jeito eu encerro a minha participação. Muito obrigado sempre pelo espaço que você sempre cede aí pra gente. Um forte abraço, meu amigo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, Xará. Bom dia para vocês aí. Sucesso. Bom, a gente segue falando de oportunidade de negócio. O Canal do Boi traz para você agora um excelente negócio para você que deseja investir não só em imóveis rurais voltados para a pecuária e agricultura. É a oportunidade de aquisição de uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Situado em um ponto estratégico, essa área tem capacidade para atender até 5 portos no raio de apenas 90 quilômetros. Está pronta para ser edificada, tem todas as autorizações, licenças liberadas e atualizadas e ainda com possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. Vamos acompanhar mais informações na reportagem do Vinícius Souza. O investimento retroportuário é capaz de trazer inúmeros benefícios para uma cidade. E é pensando nisso que nós estamos ofertando essa área com 1 milhão de metros quadrados prontos para receber a instalação. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. E se o assunto for logística para a instalação, a Garantia é a melhor localidade possível. Entre as vantagens para quem adquirir esta área retroportuária que nós estamos ofertando para você está a vantagem logística, já que a obra do contorno aqui em Santa Catarina foi concluída há pouco tempo e possibilita um acesso muito mais prático e rápido até o porto de Itapoá. Além disso, ele tem um acesso facilitado à BR-101 que liga o sul do Brasil até a região Nordeste. Para esse crescimento
a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Hoje nós temos muitos negócios que estão se desenvolvendo. Na área de proteína temos uma câmara refrigerada que inaugurou há pouco tempo e já está atendendo diversos clientes para embarques tanto de exportação como de importação aqui em Itapoá. E hoje temos uma necessidade muito grande de clientes que precisam de armazéns para distribuição. Seriam mais CDs de distribuição, empresas mais focadas em contato logísticos. É exatamente essa necessidade que torna a instalação de uma nova retroportuária um investimento de grande potencial. E você pode investir nesta área, a pouco mais de 30 quilômetros do porto de Itapoá. Apenas alguns quilômetros da BR-101, em frente à finalização da obra do contorno e com todas as autorizações prontas para começar o seu negócio. Um projeto desse, com essa amplitude, quem tiver a condição de adquirir, ela realmente vai ganhar muito tempo com isso, porque um projeto desse aprovado nestas configurações, nesses moldes aqui para a região, não se encontra com facilidade. Velocidade de licenciamento, poder implantar o empreendimento assim que adquirir, esta é a grande vantagem que se tem na aquisição de um imóvel desse. Entre em contato conosco para saber mais detalhes desse grande investimento. Temos uma oferta excelente para você. Bom, e através do sba1.com/fazendas você também tem outros vídeos para você acompanhar a respeito dessa área retroportuária e também tem mais informações para você, quem sabe, fazer o negócio da sua vida adquirindo uma área prontinha para ser edificada lá em Garuva. Dá um pulinho lá no nosso portal e confira. Bom, mais um intervalo está chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado do leite, já que o aumento nos custos de produção tem afetado o valor pago aos produtores. Eu vou para o intervalo e deixo você com a previsão do tempo para a região norte. Sete horas e 51 minutos, estou de volta e o aumento nos custos de produção preocupa os produtores de leite em todo o país. Mas como a produção está equilibrada com a demanda, os preços pagos ao pecuarista tendem à estabilidade. E essa estabilidade deve perdurar até o final deste primeiro semestre, é o que diz o Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. O Geraldo Borges esteve na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo e concedeu uma entrevista para o Walter Puga Júnior. Acompanhei. O produtor de leite deve enfrentar este ano uma elevação dos custos de produção, notadamente quando falamos de grãos. A perspectiva por demanda do mercado de proteína animal é muito grande, produção de carnes, e o produtor de leite deve também sofrer um aumento no custo de produção. Ao que ao meu lado, Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Eu pergunto, Geraldo, é preocupante a alta do custo de produção neste ano de 2020? Sim, primeiro agradecer o canal do Boi, agradecer você, Puga, pela entrevista, e é preocupante sim. Nós temos aí uma perspectiva de que os nossos principais insumos, milho e soja, tenham realmente uma sobrecarga nos seus preços e que isso pode dificultar mais ainda para o produtor de leite. Nos últimos 2, 3 meses a gente tem visto uma certa estabilidade no preço, e há uma perspectiva que o preço do leite possa se manter estável até junho, julho, ou seja, nos próximos 6 meses. Mas o custo de produção, por outro lado, ele tira aquela possibilidade de lucro do produtor. Então, nós temos uma preocupação muito grande e é um trabalho que a Abraleite desenvolve sempre junto ao governo federal, tentando colocar uma desoneração da cadeia produtiva do leite, de uma maneira geral, para que os nossos preços possam ser competitivos, para que a gente consiga, quando há principalmente esse desequilíbrio, que os nossos insumos estão mais caros, né, mais difíceis para o produtor, nós ainda consigamos ter alguma margem de lucro. É necessário
que o custo Brasil seja trabalhado de forma que ele não inviabilize nossa atividade. Nós temos exemplos clássicos como a CLT, ou seja, as leis trabalhistas no Brasil inviabilizam, às vezes, com encargos, com um custo mais alto, a contratação de colaboradores, de pessoas que vão trabalhar na nossa atividade. Isso não é só no leite, é em todas as atividades. Mas comparando com outros países, como os Estados Unidos não tem nenhum tipo de cobrança ao empreendedor como a CLT cobra. Como a CLT no Brasil encarece e dificulta o empreendedorismo no campo e na cidade. No nosso caso, no leite, nós temos várias outras formas de desonerações que podem ser feitas, não só essa que é muito difícil de ser trabalhada, mas nós temos impostos de importação, tá? Uma série de impostos internos que criam assimetrias entre o Brasil e outros países produtores de leite, como impostos em produtos industrializados, tratores, equipamentos, máquinas, parafusos, etc., que giram em torno de 42%. E países vizinhos como Argentina e Uruguai importam esses nossos manufaturados sem os 42%, sem nada de imposto. Então isso acaba tendo uma vantagem. Acaba tendo uma vantagem comercial, o seu litro do leite para ser produzido tem um custo menor, e eles ainda mandam para cá, através do Mercosul, o leite sem nenhum tipo de tributação. Então essas assimetrias também, a gente tem trabalhado muito isso para que o Guedes, a equipe econômica do governo, entenda que o Mercosul está defasado, é um tratado antigo, precisa ser revisto. Ele prejudica algumas cadeias como o leite, como o arroz, como o trigo. Isso não é de hoje que nós batemos nessa tecla, desde 2007, quando a Abraleite foi criada, há 2 anos e meio. Nós sempre falamos isso no governo Temer e estamos fazendo o mesmo agora com o governo Bolsonaro nesse 1 ano de governo. Nós temos uma boa vontade enorme do Ministério da Agricultura, a Tereza Cristina, uma ótima ministra, que tem olhos para a nossa atividade e que tem atendido nossas demandas na medida do possível, e juntos nós estamos construindo alguma forma de viabilizar economicamente a nossa atividade, principalmente junto ao Ministério da Economia, onde podem haver decisões que desonerem a nossa cadeia e que viabilizem o produtor permanecer na atividade com lucro, com dignidade, aquele que é pequeno e aquele que é empresarial, aquele que tem volume maior, queira reinvestir, queira crescer mais na atividade, porque nós temos uma agenda que nós não abrimos mão. O Brasil precisa ser o maior exportador de lácteos do planeta, o maior produtor e o maior exportador. Nós temos obrigação de ser o maior do mundo. A Nova Zelândia é uma ilha norte e sul do tamanho do Rio Grande do Sul. Nós temos um país continental, sem nenhum problema de climático, como furacões, tornados, maremotos. Nós temos fotossíntese o ano inteiro. É um Brasil agrícola, um país que oferece todas as condições para que nós possamos ser, não o 3º ou 4º maior produtor de leite do planeta, como somos hoje, mas sim o maior produtor e, principalmente, o maior exportador, como já somos em várias cadeias, grandes exportadores, na soja, na carne, no frango. Nós temos o dever de casa a ser feito. Precisamos organizar a cadeia interna. Essas ações que nós trabalhamos no dia a dia é justamente para que a gente consiga implementar essas mudanças, a cadeia se organizar, não haver esses fenômenos de produtores saindo da atividade cada dia mais, e nós conseguimos manter o pequeno, médio, grande com lucro, com dignidade na sua atividade. Bom, você acaba de ouvir Geraldo Borges, presidente da Abraleite, perspectiva para 2020, estabilidade no primeiro semestre, os preços, mas os custos sobem. O produtor vai sofrer em 2020? Esperamos que não. Houve também, Pulga, uma venda de matrizes com essa alta da arroba do boi, acabou refletindo no nosso mercado da cadeia produtiva do leite. Muitos produtores de leite descartavam animais mais idosos, animais com algum tipo de necessidade de ser substituído, aproveitou o momento da alta da arroba e houve uma venda significativa, uma redução de matrizes no rebanho, e isso segurou um pouco o aumento da oferta de leite, é o que nós imaginamos, para 2020. Nós atingimos agora em 2018 praticamente a autossuficiência na produção de leite, ou seja, produzimos o que o Brasil consome. Tá? Nós somos um país extremamente consumidor de leite, tanto que nós somos 3º ou 4º maior do planeta e consumimos praticamente 100% daquilo que a gente produz, pois exportamos muito pouco. E a preocupação era grande, porque a partir de agora de 2020, tudo indicava que nós teríamos excesso de produção, ou seja, deixaríamos de ser autossuficientes e passaríamos a produzir mais do que consumimos.
E se nós não temos exportações, por não termos condições de competitividade de preço, as agendas pelo governo foram feitas, atenderam nossas demandas de abrirem mercados como China e Egito, fazer os protocolos, habilitar as plantas, ou seja, habilitar os laticínios, as plantas das indústrias laticínios, mas nós não temos preço competitivo para jogar o nosso produto em uma grande escala em países grandes importadores como a própria China. Então, nós temos que teríamos que criar uma maneira de aumentar o consumo interno e aumentar as exportações, mesmo que não tivéssemos excesso de produção. Então, a situação era muito preocupante. Essa questão de inibição pelo alto custo dos grãos hoje e também pela venda de matrizes, nós acreditamos que não vai haver uma alta na produção, um aumento na produção de leite em 2020 e que isso vai ajudar a segurar uma certa estabilidade, pelo menos no primeiro semestre. Bom, agradeço a presença do Geraldo Borges aqui conosco, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Fica aí o recado. Perspectiva para 2020 é de produção estável diante das circunstâncias atuais. Agradeço mais uma vez o Geraldo, é com vocês em Campo Grande. Bom, e na correria do dia a dia, às vezes falta tempo para o produtor rural. E a CSJ entendeu essa necessidade e traz para você uma solução que ajuda você a economizar tempo e poder ter ração à vontade para os seus animais. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade e a agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Bom, tá chegando mais um intervalo comercial. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho pedido para vocês mandarem um WhatsApp para a gente aqui, só que a gente foi ver que o nosso WhatsApp estava meio com um problema, que a nossa conexão do celular não estava fazendo, né? Não estava entrando em sintonia com a rede aqui. A gente acabou ficando sem receber o WhatsApp alguns dias, mas restabelecemos o sistema. Então eu vou mandar uns abraços aqui, que estão valendo aí para o pessoal que está participando ao longo de toda essa semana. E a partir de agora, meu amigo, você pode sapecar quantas mensagens você quiser, porque o celular vai ficar sempre aqui na minha mão, ou então a gente vai jogar ele na tela para mostrar a sua participação. Quero mandar um abraço para o Jeremias da Silva Rezende, sempre aí com muito carinho com a gente todas as manhãs. Obrigado, viu, Jeremias? Ele está perguntando aqui se a Sara não participa mais do Bom Dia Produtor. Às vezes ela inverte com o Puga fica tarde, ela fica cedo, mas a Sara, 99% das vezes, ela está participando à tarde do Agricultura e também do Mais Pecuária, mas está sempre por aqui, viu, Jeremias? Obrigado. Também está com a gente aqui, quem mandou uma mensagem para o Júlio César, lá de São Roque. Obrigado, viu, Júlio? Tem também o Luiz Carlos, lá de Bacabal, no Maranhão, o Ronaldo de Santana de Caldas, o Aldrey, que não diz de onde é, o Haroldo também mandou uma mensagem para a gente, mas não diz de onde que é, o Luiz deu uma dica bacana aqui, eu vou encaminhar para a produção, tá, Luiz? A Sabrina, da Fazenda Bom Retiro, lá em Quintana, e o Joaquim, que também não colocou onde é, além de inúmeras mensagens que tem aqui, mas que o pessoal esquece de dizer o nome e de onde está acompanhando o Bom Dia. Então é sempre muito bem-vinda a sua participação, mas não esquece de colocar aí quem você é e de onde você está nos assistindo, para que eu possa mandar um abraço apertado para você. Bom, peço desculpas aí por não ter mandado os abraços antes, hoje que a gente descobriu aqui que está havendo uma falta de comunicação com o WhatsApp, mas já está restabelecido. Então, a partir de agora, você pode mandar a sua mensagem para o 998633001, que na ponta do laço eu mando um abraço apertado para você, tá?
Vou para o intervalo, na volta nós vamos ver que a Conab aponta queda no estoque de passagem do milho aqui no Brasil. Você fica agora com a previsão do tempo para a região Nordeste. Eu volto já. A produção de grãos no país informou que o estoque de passagem de milho, ou seja, de uma safra para outra, é o menor dos últimos anos. Quais as consequências disso para a suinocultura e o abastecimento interno? É o que nós vamos ver na reportagem do Saulo Lopes. Nós vamos conversar com o Guilherme Bastos, que é diretor de política agrícola da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para falar de um assunto sensível que impacta a alimentação de animais, impacta também na importação e exportação. É o milho. O milho nós estamos no menor estoque de passagem. O que é isso? É a passagem 2019-2020. Guilherme, esse estoque hoje está em quanto? Hoje, os estoques de passagem de um ano para outro, em torno de 11 milhões e meio de toneladas, né? Com a nossa divulgação de safra ontem, mostrando aí a produção de quase 100 milhões e meio de toneladas de milho, as exportações de 34 milhões, o consumo aí em torno de 72 milhões de toneladas, o estoque resultante no final desse ano comercial, o ano comercial do milho, lembrando aqui pela Conab, ele vai de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. Então a expectativa é que tenhamos o menor nível de estoques finais nesse período comercial em janeiro de 2021, que, segundo as nossas estimativas aqui, apontam para 8 milhões e 200, 8 milhões e 300 mil toneladas. Agora, desculpe, só para a gente entender o seguinte, esse estoque, estoque de passagem, não está nas mãos do governo em si, está na mão dos armazenadores, da iniciativa privada, não é isso mesmo? E dentro dessa pergunta, isso pode impactar, por exemplo, a suinocultura? Sim. Então, como você bem colocou, hoje o que nós temos de estoque na mão do governo, quer dizer, nos estoques públicos, é apenas 270, 250 mil toneladas, né? Então, a gente vê que é muito pouco diante, inclusive, desse volume que a gente está fazendo uma estimativa baixa. O restante está exatamente na mão ou de produtores, cooperativas, cerealistas, trades, né? É o estoque que fica na mão aí do setor privado. Isso impacta na suinocultura, porque a gente está precisando demais exportar para a China, né? É um momento importante, embora tenha um problema do coronavírus, mas o Brasil tem importado cada vez mais proteínas e os suínos é bastante importante. Se sobe o milho, que é a matéria-prima para alimentação do animal, pode haver um impacto também no setor, Guilherme? Sim. Então, isso é o que a gente vê, né? A gente está falando aí de uma estimativa que pega um início ao final de um ano comercial. Claro que quando você dilui isso ao longo dos meses, né, nós temos a entrada do milho primeira safra, a entrada da colheita do milho primeira safra, que começa agora, meados de fevereiro, intensificando em março e por aí diante. Então a gente tem uma entrada aí, segundo as nossas estimativas, de quase 26 milhões de toneladas. Então não é uma situação de desabastecimento, é uma situação de uma escassez relativa de milho em relação a outros anos. Então está mais apertado. Ou seja, o que hoje tem de estoques privados disponíveis, ele equivale a praticamente um mês de consumo. Então isso daí dá exatamente, é como a gente vê quando acompanha as hortaliças e frutas, por exemplo. Faltou o produto, o preço sobe. Então, é basicamente isso que acontece nesse mesmo molde, pensando aqui para as commodities. Ou seja, em um mês se resolve isso. Portanto, a gente não pode aí pensar, né, fazer uma ilação. Não, por que não importa? Não está dentro desse cenário ainda, né? A importação ela é possível de ser feita localizadamente, onde principalmente a grande indústria integradora, não sei o que, começa a sentir que isso começa a afetar os seus custos de produção. Então é uma possibilidade. A gente tem países vizinhos, né, como a Argentina, o próprio Paraguai, que têm estoques disponíveis e que aí é uma questão de fazer uma conta, né, uma conta de chegada que o próprio setor privado ele faz e ele verifica até que ponto vale a pena ainda continuar pagando o preço no mercado interno mais alto ou se vale a pena fazer a importação. Concluindo então, o milho primeira safra no mês de março já está
na fazenda, prontinho nos armazéns para ser distribuído, de produção de ração e tudo mais, é isso? Não todo em março, mas né? Boa parte que já equilibra. Você começa uma entrada e a gente, inclusive nos próximos boletins, a gente faz o acompanhamento da colheita do milho primeira safra, então vai uma gradação, mas vamos dizer que em março você já começa com uma boa parte dessa produção já sendo colhida e já estando disponibilizada aí para o mercado. Então esse momento assim de aperto é um momento que realmente pode se perdurar aí por março, até no março a abril, porque ainda tem todo o processo, né, da colheita até você chegar nos comerciantes, nos armazenadores, tudo mais, para depois você distribuir ao mercado final. Então vamos dizer que até abril essa pressão ela deve ficar ainda bem forte aí em relação aos preços. E depois a gente tem o início, né, já começa o início da entrada do milho segunda safra, né, que já começa aí para meados de maio, junho, você geralmente já começa com algum milho, principalmente no Mato Grosso. Muito obrigado, Guilherme. Conversamos no Canal do Boi com o Guilherme Bastos, diretor de Política Agrícola da Conab, falando sobre o menor estoque de passagem de milho, mas que tende a se normalizar aí de março para abril, né? Não vai ter problema nenhum, é o que nós esperamos. De Brasília, Saulo Lopes. Valeu, Saulo, obrigado. Bom, toda prática tem primeiro uma teoria, certo? E foi sentado quase que numa sala de aula que os vaqueiros da CFM Agropecuária começaram a expressar sua sensibilidade para a lida com potros e potras, que eles aprenderam a iniciar no projeto Doma. Você está acompanhando com a gente desde o começo dessa semana mais informações sobre essa série especial que o Daniel de Paula está trazendo para a gente? Bom, e iniciar no projeto Doma, que o Eduardo Borba ministrou numa das propriedades da empresa, né? Vou trazer para você agora nessa quarta reportagem da série. O Daniel vai mostrar um pouco como foi essa sala de aula, vamos dizer assim, para os peões, e que eles receberam até certificação desse curso. Acompanhei. Um dos momentos do projeto Doma, curso organizado aqui na CFM e que o Borba está acostumado a ministrar em vários lugares do Brasil e até do mundo, diz respeito à teoria, que se aplica muito na prática. Mas aqui você abre a cabeça da turma e o coração também. Para que é esse momento? O que ele tem de representatividade no trabalho da turma no dia a dia? Logo que eu comecei, eu fazia um curso de 30 dias. E rapidamente a gente percebeu que domar os cavalos não era tão complicado. E daí eu comecei a aproveitar o tempo que estava sobrando para trabalhar com as pessoas, que me levou a focar mais as pessoas. E eu criei uma coisa chamada Doma Sensibilidade, que é essa história de redações, desenhos, jogos, teatralização. E agora, ultimamente, eu tenho utilizado muito mais a redação e o desenho do que qualquer outra coisa, porque eu percebo que na hora que eles param para escrever, muda completamente o semblante, muda completamente a postura deles, porque ali eles estão diante de uma reflexão que eles não estão acostumados a fazer. Primeiro porque tem pouquíssima escolaridade, a maioria deles. É dificílimo da gente ler os originais deles. E você percebe, né, muitas vezes que é assim, não podia imaginar que fosse assim, estava com medo disso. Esse programa de educação continuada não é porque o senhor vem trazer coisa nova aqui para nós. É porque o senhor vem ensinar nós a trabalhar com a inteligência. E é tão bom trabalhar com a inteligência, né? Quer dizer, esse tipo de coisas que vem vindo, né? E isso vai aumentando cada vez mais a minha capacidade de escuta, né? De saber o que realmente é importante para eles, o que está sendo importante para eles. É essa redação que me dá esse feedback de como é que eu vou atuar amanhã. Essa redação pode ser considerada mais sincera do que algumas palavras que são ditas, por exemplo, no dia a dia do curral ou no campo? Não tenha dúvida, porque principalmente por causa deles terem tão pouca escolaridade, né, isso faz com que eles, primeiro, se a gente fizer isso aqui no curral, você escuta uma mosca voando, né, e muitos deles suam frio, porque é muito, né, é uma coisa que exige uma postura e um nível de pensamento que eles não estão acostumados com, né? Quando eu mostro isso aí para as pessoas mais, tipo, intelectuais, eles tomam um susto de ver como é que uma pessoa tão despreparada intelectualmente é capaz de falar coisas desse nível, né? Eles se descobrem.
Com certeza se descobrem. E aí descobrem o cavalo. Com certeza, exatamente. E, por exemplo, tem uma outra que o cara fala assim, e agora eu tenho que me agarrar com tudo para ver se não vou embora chucro, né? Então, é genial, é muito gratificante, Que legal, né? Bacana, parabéns aí pela CFM por essa iniciativa. Amanhã nós vamos mostrar a última reportagem dessa série que mostrou o projeto Doma. Nós vamos fazer com o professor Borba um apanhado sobre essa técnica que tanta diferença faz no dia a dia de uma propriedade rural. Perde não, tá? Bom, para você que pensa em adquirir um imóvel rural, o Canal do Boi destaca agora a oportunidade de você adquirir este imóvel através de leilão judicial. É o leilão judicial resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada, situada em Sidrolândia, aqui pertinho de Campo Grande. Vinícius Souza tem mais detalhes. Você já pensou em adquirir uma propriedade rural com terras altamente produtivas para agricultura e pecuária em um dos municípios mais prósperos do estado do Mato Grosso do Sul? A oportunidade que você buscava chegou. É hora de fazer um bom negócio. Está sendo apresentado através do leilão judicial de uma área de terras com 30 hectares, resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada. A propriedade rural, como você já sabe, situada em Sidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, com 30 hectares, tem terras destinadas à agricultura e pecuária. Ainda conta com casa para sede, galpão e todas as instalações necessárias para o desenvolvimento de uma boa atividade agrícola. A primeira praça está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 14 horas. A segunda praça está marcada para o dia 6 de março, às 14 horas, com deságio de 40% sobre o valor da primeira praça. O imóvel está livre de qualquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico que está aqui na tela. Tá aí, mais informações você pode obter também pelo nosso portal sba1.com. Vou para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, lá em São Paulo. Vamos saber as expectativas sobre a movimentação do mercado financeiro nesta quinta-feira. Você fica agora com a previsão do tempo para a região sudeste. Oito horas e 19 minutos, estou de volta e os irmãos Toneto preparam mais uma distribuição do Guzerá mais bem avaliado do Brasil. Isso mesmo, de 30 de março a 4 de abril, o Canal do Boi mostra o De Olho na Fazenda Perfeita União, com flashes ao vivo de dentro da fazenda em Pirajuí, no estado de São Paulo. E no sábado, o leilão com 100 touros jovens e matrizes de primeira linha. Uma prévia do que vai ocorrer nesta semana, Guzerá IT, o repórter Daniel de Paula conta pra gente nessa conversa que ele teve com o Tarcísio Toneto. Você tem um compromisso entre 30 de março e 4 de abril com o Canal do Boi e com os irmãos Toneto. Estou com o Tarcísio aqui, que nos visita para fazer já todo o planejamento do que já está pronto, na verdade. Porque esse planejamento lá na Perfeita União vem de 53 anos, Tarcísio. E agora, nesse período de 30 de março até 4 de abril, nós vamos ter a 12ª Semana Guzerá Perfeita União, onde nós vamos detalhar esse trabalho e os resultados que você conquista e transfere, como no 56º leilão de produção que nós vamos ter no sábado, fechando essa programação. O que vem de novidade? Todo mundo fica pensando, como é que pode melhorar o que já foi bom no ano passado, por exemplo, mas está melhor, né? Bom, a ideia é aquela antiga, é melhorar sempre, né? E melhorar como? Melhorar é desafiando cada vez mais esses animais, sempre tendo como objetivo lucratividade, né? Eficiência desses animais. E esse ano a gente conseguiu intensificar a seleção e aumentar um pouco o volume também. O que é intensificar? Bom, cada vez a gente exigir mais uma margem arroba maior, descartar, enfim, colocar no mercado aqueles animais realmente que têm capacidade para poder mudar a rentabilidade do que for produzido no campo de quem adquirir. Você tem esses números muito constantes nas planilhas de vocês dentro da fazenda. E esses números continuam evoluindo, né? Isso que ranqueia os animais, por exemplo, que você seleciona para o leilão. A ideia é identificar os animais melhoradores para as características funcionais, né? E de rentabilidade e multiplicar isso. Uma vez, Daniel, que essas características são de média e alta rentabilidade. Então, quer dizer, o pai passa para o filho. Se a gente pegar o que esses animais davam de lucro durante a prova de eficiência alimentar há 8 anos atrás, hoje a gente obtém praticamente o dobro
do lucro daqueles animais que a gente começou a avaliar no começo. Como é que nós obtivemos isso? Eliminando aqueles animais que comiam mais e não ganhavam tanto, com aqueles animais que comem menos e ganham mais. Só que vale lembrar que sempre usando a eficiência alimentar como uma característica complementar de seleção. É óbvio que a preocupação continua cada vez mais intensa para fertilidade, para ganho de peso, para rusticidade, né? Cobertura de gordura, enfim, então tentar unir todas essas características para ter um animal cada vez mais equilibrado. Essa é a ideia. E então nós vamos ter tudo isso no dia 4 no leilão. A gente vai passar a semana detalhando isso dentro do De Olho na Fazenda Especial Perfeita União em Pirajuí. Você já fica convidado para visitar a propriedade enquanto lá estivermos ou interagir com a gente durante a semana para responder as suas perguntas, suas dúvidas, divulgar as suas sugestões. Como é que está dividido o leilão? Bom, o leilão ele continua com o mesmo perfil, vai ser um leilão bem dinâmico. A gente começa com venda de sêmen, depois nós vamos estar ofertando em torno de 30 matrizes, fruto do trabalho de seleção, depois nós entramos com o gado de corte e depois os touros. Anote aí na sua agenda, de 30 de março, então, até o dia 4 de abril, seu compromisso é com a 12ª Semana Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros, aqui pelo Canal do Boi. Bom, só lembrando que a nossa equipe ainda vai à Perfeita União para colher material para o quadro Grandes Criatórios. E você vai ter detalhes dessa programação e da excepcional oferta que vem por aí. Mas já é bom ir reservando a data do dia 30 de março até o dia 4 de abril aqui pelo Canal do Boi e também pelo portal sba1.com/leilões. Você tem mais informações sobre esse remate. Bom, os produtores rurais não terão mais a cobrança do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, sobre as exportações indiretas de seus produtos. A decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira foi por unanimidade. Indica que essa cobrança é inconstitucional. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias, porque é uma discussão de décadas essa e que, pelo jeito, agora colocou um ponto final nela, né, Pulga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a posição do Supremo Tribunal Federal encerra, na verdade, uma discussão que já dura pelo menos 10 anos entre os produtores e a Receita Federal. Essa medida, na verdade, vai beneficiar principalmente pequenos e médios produtores, como lembrava Sérgio Pitti, presidente da Andaterra. Ele é da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra. Ele foi ouvido pelo jornalista Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, e comentou que a taxa, que desde o início de 2018 era de 1,2%, para a pessoa física e de 1,7% para a pessoa jurídica, lembrando que ela era mais alta até 2018, recaía sobre todas as exportações indiretas. Só não pagavam mesmo os produtores que faziam exportação diretamente, ou seja, os grandes produtores. Os pequenos e os médios pagavam. Portanto, esse benefício não era, vamos dizer, linearmente aplicado aos pequenos e médios produtores. São poucos os produtores que conseguiam escapar dessa situação. As demais exportações, principalmente aquelas via cooperativas ou grandes comercializadoras de produtos agrícolas, estavam sujeitas a esse imposto. Agora, a decisão atual, na verdade, é o reconhecimento da imunidade das receitas de exportações indiretas. Apenas a Receita tributava essas exportações, uma vez que os estados e a União não aplicavam nem ICMS, nem o PIS, nem o COFINS. A cobrança, na verdade, ela violava os princípios constitucionais da isonomia tributária. Portanto, é uma correção. Agora, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que não existem, não devem incidir contribuições sociais destinadas à Previdência Social nas exportações indiretas do agronegócio, provoca, lógico, uma queda naquela dívida que os produtores tinham. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, já espera que mais da metade da dívida hoje com o FUNRural, aquele Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, cobrada dos agricultores, deve ser excluída, quer dizer, pelo menos a metade. Para produtores de milho, a redução deve ser de pelo menos 25% dos débitos. Agora, vale lembrar que há dúvidas em relação ao valor dessa dívida. A Receita Federal estima um passivo de 11 bilhões, há quem estime esse passivo em 14 bilhões. De qualquer modo, essa dívida vai diminuir dos produtores junto com
junto à Receita. Agora, a ProSoja Brasil, que é uma das partes do processo, vale lembrar que a Sociedade Rural Brasileira também entrou com o processo, diferentes entidades representantes de produtores rurais entraram com o processo na Justiça, mas a ProSoja Brasil já entrou com uma ação para que seja definida a forma de ressarcimento dos produtores rurais em vista dessa decisão do Supremo. Ou seja, se ocorreu algum recolhimento, esse recolhimento deverá agora, a partir de agora, ser ressarcido ao produtor, né? Haverá um ressarcimento para o produtor. Muita água vai rolar embaixo da ponte ainda, mas detalhes sobre isso você terá durante a nossa programação. Hoje, aliás, o programa Agricultura BR trará mais detalhes sobre essa decisão que foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que alivia e muito a dívida dos produtores com o Fundo Rural. Adriano? Esses dias você não pôde participar com a gente aqui em virtude da queda do sinal aí, que em decorrência de toda essa chuvarada que caiu aí em São Paulo, e aí de repente você volta a participar no Bom Dia hoje e volta numa situação em que o dólar foi a 4,35, a Bolsa ontem teve um leve movimento de alta, mas também andou aí derrapando ao longo dessa semana. Quando você não participa aqui, você dá azar para o mercado, hein, meu amigo? O que esperar do final dessa reta final de semana agora? Olha, preocupações rondam todo mundo. Já há quem desconfie dos dados que são divulgados sobre o avanço do coronavírus na China, e é isso que preocupa representantes de bancos, de investidores em todo o mundo, né? Bolsa, porque houve uma alta também em bolsas da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, bolsa na França, e nós também tivemos alta aqui, né? Portanto, um movimento de alta também na nossa bolsa. A nossa bolsa subiu, ou seja, nós tivemos aí uma alta de 1,18% em dia de vencimento de contratos futuros. Ou seja, tivemos aí uma alta de 1,18% na bolsa, fomos aos 116.737 pontos. O giro financeiro da sessão somou quase 27 bilhões de reais, mas há alguma sinalização de que nós tenhamos aí uma espécie de bolha na Bolsa. Nós podemos ter aí um recuo da Bolsa daqui para frente. O que ocorre a partir de agora é uma expectativa de detalhe. Bom, você viu aí, infelizmente, nós estamos tendo aí um pique no áudio do Puga, ainda já decorrente aí de toda essa complicação envolvendo o sinal de São Paulo para Mato Grosso do Sul, que foi prejudicado em virtude da chuvarada que tem ocorrido lá em São Paulo todos esses dias. Então, infelizmente, a gente não vai poder contar aí com essa análise do Puga para o mercado financeiro, mas lembro a você que o Puga volta logo na abertura do Agricultura BR, 12:10, aí sim você vai poder ficar atualizado e com detalhes, já com tudo operando, tá? Bolsa e dólar em operação, e você vai poder ficar mais atualizado em relação ao movimento do mercado financeiro nesta quinta-feira. Infelizmente, a gente teve que derrubar aí esse sinal em virtude desse problema no áudio, mas agradeço a participação do Puga e também a sua participação, a sua companhia, a sua audiência. E a gente vai encerrando esta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando que mais informações você tem acessando sba1.com, e a gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.